Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro capítulo do Startup Grind Ribeirão Preto. Bom, antes de mais nada, isso aqui é para ser uma coisa descontraída, então quem quiser, logicamente respeitando o silêncio, né, levantar e pegar um chopp, comer um amendoim de boca fechada, porque senão faz barulho, fique à vontade, viu? Bom, primeiramente, o que é o Startup Grind? Startup Grind é uma comunidade de empreendedores que existe hoje em mais de 250 países, 250 cidades, perdão, e conecta mais de 1 milhão de empreendedores, né? A ideia da Startup Grind é incentivar, ensinar e conectar empreendedores. Os valores que a gente tem na Startup Grind por todo o mundo, primeiro você ajudar os outros, né? Fazer amigos e não contatos, né? E doar mais do que receber, né? Então isso é uma premissa. A gente vive numa comunidade que tem que se evoluir, então a gente tem mais que doar um pouco para receber de troca alguma coisa, né? Vou dar um exemplo que eu não segui isso, né? Eu tinha um vizinho que tinha um mercadinho lá perto da minha casa, eu passava lá todo dia e aí eu sabia que tinha alguma coisa errada no mercadinho do cara. Falei, pô, ele tá fazendo isso aqui errado, que se fosse na minha empresa eu não faria assim. Aí ia com meu pai, o pai falava, pô, isso aqui tá errado e tal. E eu não falei pro cara, meu pai não falou pro cara, muitas outras pessoas também não falaram pro cara que ele tava fazendo errado. Resultado, o cara fechou. Quer dizer, a gente podia ter ajudado o cara de alguma maneira. Não sei se ele ia continuar funcionando, mas que a gente ia ajudar e ajudar. Para vocês terem uma ideia, hoje está acontecendo isso aqui em 17 cidades por todo mundo. Todo dia tem um Startup Grind acontecendo. Bom, para isso eu convidei 2 pessoas para inaugurar o nosso Startup Grind. Peguei uma colinha aqui para ler o currículo deles, que é extenso e muito bom. Geraldo Martins, carreira internacional e com experiência de executivo e de consultor de empresas familiares e multinacionais. É hoje diretor executivo da NM Brasil, mentor do Founder Institute Brasil e do Startup Grind, e membro do BNI Alliance. Tanto envolvimento com empreendedorismo tornou-lhe um grande estrategista em inovação, gestão em RH e especialista em fusões e aquisições de empresas, headhunter e palestrante nas horas vagas. O Geraldo vai conversar aqui na frente com vocês com o Cleiton Guimarães. Cleiton é engenheiro de formação, empreendedor por vocação, envolvido pelo empreendedorismo desde os 18 anos, fez graduação sanduíche na Escola Politécnica de Montreal, no Canadá. Em 2013, conheceu na Campus Party a nova economia e as novas práticas empreendedoras das startups, um dos fundadores da plataforma Fleet, de compartilhamento de carros particulares, que chegou a ter 100 mil usuários e 22 mil carros cadastrados em 4 regiões metropolitanas. Ribeirão Preto, ele trouxe o maior programa de lançamento de startups do mundo, o Founder Institute, presente em mais de 200 cidades, 60 países, que somadas já geram mais de 600 milhões de dólares em investimentos diretos nas startups. Ultrapassou a casa dos 3 bilhões de valuation. Hoje, além de diretor do Founder Institute de Ribeirão, é head de operações na aceleradora Sevna, presente na Supera Park, e advisor investidor de startups. Eles vão aqui discutir com vocês. Não basta ter uma grande ideia para ter um grande negócio. Uma salva de palmas. Cleiton e Geraldo. Boa noite a todos. Bom, já me apresentou, Geraldo Martins. Bom, é um prazer estar com vocês aqui essa noite, com toda a chuva que caiu lá, caiu o mundo, né? Uma vez perguntaram para mim, há pouco tempo, né? O que é poder? E poder, para mim, é as pessoas virem te ver, mesmo não podendo vir. Então, nós temos casos aqui de pessoas que se esforçaram, além do normal, para estar aqui conosco. Então, eu peço que vocês torçam pela gente, para que a gente possa transmitir alguma coisa bem bacana, né? Essa noite eu tenho o grande privilégio de entrevistar um big amigo, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso também, sobre amizade, gratidão, mas nós vamos falar principalmente das 1.700 ideias que passaram pelo Founder nos últimos 2 anos e como que foram, né? As quedas, as melhores práticas, como é que uma ideia ruim virou um excelente negócio e vice-versa. Bom, Cleiton Guimarães, Cleiton, eu de cara, assim, cara, explica o que é essa vida toda, porque o seu currículo é extenso, ele é fantástico e ele também não tem só vitórias, né? Ele tem alguns tombos. Eu acho que essa noite aqui a gente precisa conversar muito mais sobre os tombos do que dos méritos, do que os louvores, que é muito mais prático para a gente, porque isso pode ajudar todo mundo. Cleiton, por favor. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Primeiro quero agradecer muito a presença, agradecer o convite do Zacarias, agradeço o convite,
de toda a organização desse evento. Eu conheci o Startup Grind em Curitiba há 3 anos atrás. É um grande amigo, Rodrigo de Alvarenga, que conduz o capítulo de Curitiba, e eu, na plateia, Geraldo, eu já ficava imaginando, falando, um dia eu vou contar minha história, seja no Grind ou seja em qualquer outro local. Mas contar minha história, eu acho que assim, eu sempre deixo para os bastidores, né? Eu prefiro contar as histórias das startups que eu consigo ajudar. Esse é o seu grande alento que eu tenho, é o grande poder que eu tenho hoje em dia, é conseguir ajudar as pessoas, conseguir ajudar as startups em formação e os grandes eventos, enfim. Bom, falando agora, hoje eu vou falar um pouquinho de mim. A minha carreira, ela, como pré-definiu aí, ela se iniciou já no mundo empreendedor com 18 anos, como ele falou, assim que eu entrei na universidade. Eu já tinha um viés, eu já tinha interesses em pensar, em entregar novos mecanismos, novos produtos, algo que fosse realmente impactante para a sociedade já aos 18 anos. Só que eu não tinha preparo nenhum. Eu não sabia como começar, como fazer, o que entregar, enfim. Quando eu entrei na universidade, eu fiz a Universidade de São Paulo, e ao invés de eu me aprofundar em relação ao mundo do empreendedorismo, ao mundo das grandes ideias, das grandes execuções, eu fiquei muito focado no mundo das teorias. A Universidade de São Paulo, ela prepara muito bem, ela faz uma formação muito boa na parte técnica, mas na parte empreendedora, ela não consegue hoje entregar esse volume de informação que está acontecendo fora da universidade, ou em algumas outras universidades que têm um certo viés. Então, eu fiquei muito incomodado, muitíssimo incomodado em fazer somente a parte técnica da minha escola de engenharia de São Carlos. Foi onde eu fiz minha primeira universidade. Aí, de tão incomodado, que eu bati a porta do Sebrae, que já existia na época. Pessoal, não sou tão novo assim. Já existia na época, e aí eu fui aprender o que é os 4 P's do marketing, posicionamento, praça, enfim. E eu comecei a entender qual que era realmente as estruturas que formavam uma boa empresa, ou as estruturas que você deveria ter para seguir no campo administrativo, para poder realmente entregar um certo valor. Só que para mim ainda estava muito incipiente, era muito retrógrado, inclusive para falar, porque assim, eu não queria abrir uma padaria, cara. Eu não queria aprender a fazer, enquanto engenheiro eletricista, fazer um novo ventilador, enfim. Eu queria algo mais, eu queria algo diferente. E na época, eu senti que faltava esse tipo de informação, esse tipo de organização aqui no país. Lembrando, isso aconteceu em 2002, já faz um tempinho. E com essa ânsia, com essa inquietação, eu descobri um curso, uma possibilidade de fazer parte da minha graduação no Canadá, na Escola Politécnica de Montreal. Quando eu vislumbrei isso, eu falei, eu vou fazer. Vou de todo jeito. Eu vou de qualquer maneira. Eu vou de qualquer maneira. O interessante, até contar um pedacinho disso, a prova para poder fazer a avaliação e a seleção dos candidatos para poder chegar até pleitear uma das vagas, eram apenas 10 vagas na época, era em francês, e eu tinha 60 dias para poder fazer e executar a prova. Eu falava só bonjour e abajur, absolutamente mais nada. Eu fiquei 60 dias enclausurado dentro do sítio que nós temos, do sítio do meu pai, das 7 da manhã à meia-noite, estudando francês. Eu pegava aqueles cassetes, sabe? Cassete, eu não lembro Alguém disso. conhece cassete? Eu não sei o que é isso. Alguém sabe o que é cassete? Alguém sabe, por favor, identifique. Eu pegava os cassetes, pegava os livrinhos da Wizard, e eu ouvi e tal, eu falei, isso aqui que ele falou. Aí eu anotava e tal. Foram 60 dias, mas muito imerso no objetivo de aprender e de fato ir lá fazer a prova. Quando eu fui fazer a prova, eu escrevi lá algumas coisas, respondi algumas coisas, só que eu não tinha segurança, né? Eu não falava francês, eu só, eu enganava um pouquinho. E de repente, 3 meses depois, eu recebo o comunicado que uma das 10 vagas, eu fiquei em 9º lugar,
Não foi ideia, não fui útil. Mas para mim foi como se tivesse sido uma excelente vitória, sabe? Para mim foi algo espetacular. Muito pelo feito da execução, muito do feito da ideia e muito por pegar isso mesmo e resolver fazer. Aí chegando lá, eu fui com 15 dias antes de iniciar a universidade lá, a Escola Politécnica, e a minha grade, eu que formatava a minha grade. E eu coloquei toda ela voltada para o empreendedorismo. Então tinha desde engenharia econômica, tinha inovação tecnológica, tinha curso de empreendedorismo, curso de socialização, inclusive, pensar em 2002, curso de socialização, não existia Facebook. Aliás, a história do Facebook começa mais ou menos nessa época. Então eu passei um ano dentro da Universidade, da Escola Politécnica de Montreal, fantástico. Eu não bebia cerveja. Não bebia, aprendeu lá? Eu aprendi a beber cerveja lá. Peraí, você aprendeu francês e beber cerveja, é isso? Exatamente. O negócio ficou bom. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa linha dessa história aí. O que foi fundamental para que você ficasse trancado durante 2 meses, com todas as tentações de descansar, de passear, de fazer outras coisas? Você ficou 60 dias enfurnados por causa do francês. No segundo momento, o empreendedorismo na veia, você teve que colocar em prática também nessa nova universidade. O que fez essa diferença? Você fazer isso? O que te chamou a atenção para esse lado? Então, é foco, né? Eu tive um foco muito acentuado. Eu quero mesmo aprender como que se faz, se pensa, se realiza, se pratica empreendedorismo. E eu queria fazer isso com as pessoas que realmente estavam tendo um sucesso diferente daqueles que estavam acontecendo no país. Porque eu queria atrelar ao mundo da universidade, o mundo que a universidade consegue nos entregar em termos de técnica, em termos de formação curricular, em termos de tudo que você possa imaginar, mas um aditivo que fosse muito complementar àquilo. Então, quando eu fui para lá, primeiro foco, eu estava muito focado em fazer aquilo, retornar para o Brasil e começar a ser um instrumento não um instrumento diferenciado, mas ser um instrumento que somasse aos outros tantas pessoas que tinham também o mesmo viés, de poder colaborar, poder pensar em alguma coisa diferente, poder entregar alguma coisa diferente, que pudesse atingir o quanto mais de pessoas possível. Bacana. Nós entramos aí na fase da colaboração, né? Da colaboração mundial, agregar valor para todo mundo, não importa de quem é a ideia, vamos caminhando. Na chamada aqui do nosso evento, nós colocamos ali, Cleiton, as 1.700 ideias da Founder nesses últimos 2 anos, né? Quando eu pedi para o Cleiton me dar um número, gente, o Cleiton falou assim, nossa, nós fizemos tudo isso, nós tivemos, é sempre a palavra nós, né? Então chegou até a Founder 1.700 ideias de negócios concretos, em menos de 2 anos praticamente, né? E assim, o que é dessa tua experiência no exterior que você vê nas que tiveram sucesso aqui e o que você não vê normalmente nisso? Geraldo, ideias pipocam em todo lugar. Eu tenho certeza que pelo menos 90% de vocês já teve uma boa ideia. Eu tenho absoluta certeza, porque ela realmente é pipoca e ela está muito condicionada a uma inquietação que você tem, ou uma observância que você fez, ou uma oportunidade que de repente ninguém tenha tido visão para isso, ou de repente alguma coisa que alguém já fez lá fora e você quer replicar aqui no país. Quando eu fiz esse curso, né, de complemento lá no Canadá, a coisa que mais me chamou a atenção, Geraldo, é que, gente, ideia ela pode pipocar em qualquer lugar, mas o que faz elas gerar realmente valor é a execução. E eles não são mais brilhantes de que nós, brasileiros. Aliás, até eu acho o inverso. Nós temos muito mais criatividade, até em detrimento de grandes problemas que a gente passa. Hoje, pensando nos problemas atuais, os problemas corriqueiros do país, não pensando nas questões de política, mas nas questões do cotidiano, a gente verifica potencialidades muito maiores do que acontece, inclusive, lá fora. Mas o que acontece lá fora? Eles são muito organizados. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender muito. Metodologia, são metódicos. Eles são organizados. Eles iniciam
Eles vão passar por um processo, eles têm uma sequência daquilo, na sequência eles metrificam aquilo, entregam o valor que trabalharam anteriormente, e de repente estão condicionando, é uma engrenagem. O que o brasileiro faz vamos fazendo aí, não é mais ou menos assim? Vamos fazendo que uma hora dá certo, né? Lá não, eles têm certos métodos e tal, que eles condicionam o sucesso o sucesso do que eles empreendem através de pequenos sucessos. Pô, eu cheguei até esse ponto, aí agora eu vou me organizar novamente, vou para um próximo ponto, eu organizo novamente, próximo ponto. Quando eu voltei para o Brasil, eu estava muito vidrado em poder ajudar já, gente, eu estava com 24, 25 anos, poder ajudar muito a sociedade como um todo, a universidade como um todo. Primeiro, eu me aventurei a escrever artigos científicos para falar como as coordenadorias de curso de engenharia deveriam ensinar engenharia. Olha que atrevimento, né? Por quê? Porque, eu recebi um curso de formação muito legal no Canadá e de repente eu estava tentando replicar aquilo. Aí eu escrevi vários artigos, se vocês procurarem, tem vários artigos meus aí escritos sobre ensino e empreendedorismo nas universidades, incubadora de empresas. Gente, eu pensava em incubadora de empresas em 2004 aqui no país. Incubadores de empresas, empresas juniores, que é o que a gente tinha até então. Eu não tinha ouvido falar sobre a palavra startup até então. Tá. E eu voltei para cá e falei, bom, eu estava no meu processo, né? Tinha mais 6 meses de universidade para terminar o meu curso, e eu fui para a indústria. Foi onde eu conheci esse cara aqui, 2004. Esse cara aqui, entendeu, né? E foi fantástico, assim, e eu estava muito inquieto. O meu objetivo não era entrar na indústria, ainda que fosse, mas era poder contribuir, que é aquilo que eu vinha trazendo. Só que de uma forma muito teórica, eu precisava de prática, eu precisava pensar, eu precisava realizar, eu precisava de fato ir para o front, como se diz, né? Aí eu fiquei 3 anos, né? Logo depois eu entrei na Brastemp Consul, aqui de Rio Claro. O Geraldo, pode contar isso? O Geraldo era o gestor de RH dessa unidade de Rio Claro. E eu passei pelas mãos dele. Foi muito interessante, pessoal, que ele... Ó, isso aqui é uma entrevista. Eu que pergunto, não é para você contar da minha vida. Fica à vontade. Esse pedacinho eu quero falar. Mas é interessante assim, acho que tinha uns 40, 50 pessoas da mesma faixa etária minha e tal, e todo mundo querendo uma vaga dentro da indústria, da Brastemp Consul, que na época chamava Multibras. Foram selecionados 5, eu era um desses 5. Só que esse cara aqui falou assim, ó, eu te selecionei, só que é o seguinte... eu quero te acompanhar, em 1 mês eu quero você fora daqui, porque se você deslizar, você não vai estar com a gente mais. Bom, pessoal, eu fiquei lá 3 anos mais, só que assim, e foi um aprendizado fantástico. Eu só estou fazendo um link de todo esse empreendedorismo, porque o empreendedorismo também está está muito na indústria, está muito nas pessoas, está muito no intraempreendedorismo, e eu pude exercitar muito desse intraempreendedorismo dentro da indústria. E aconteceu algo que meu pai falou, eu quero fazer uma formação de uma empresa, tem uma oportunidade aqui em Minas Gerais, e eu quero que você venha para cá. Aí eu estava muito relutante para poder ajudá-lo, né, e abrir uma empresa. Aí sim, né, o lombo foi forte, porque assim, eu saí da Brastemp para poder empreender junto com meu pai em 2006, 2007. A gente fez levantamento de grana no banco, 400 mil reais, eu lembro direito. O que a gente fazia? A gente era um trade, a gente pegava o dinheiro do Banco Interamericano, do BID, né, Banco Interamericano de Desenvolvimento, a gente tratava esse dinheiro, a gente oferecia para empresas como Gerdau, White Martins, que fazia a venda do fundo protótipo de carbono. Então a gente fazia o lance da venda de protótipo de carbono, do crédito de carbono. A gente fez isso por 6 meses e estava indo super bem, Geraldo. Estava indo bem legal, assim. Meu pai estava executando, que entendia bem de agronomia. Aí eu estou contando isso por causa da parte prática. E eu estava assessorando ele nas questões de finanças, enfim, tudo que vocês possam imaginar, que compõe realmente uma empresa. Com 6 meses de empresa aberta, meu pai vem a falecer. Aí eu tenho 400 mil reais de dívida.
eu encarei como dívida, porque assim, num momento abrupto como esse, eu não tinha mais chão, porque meu pai era meu pai, era tudo para mim. Aí de repente eu não tinha mais ele do lado para poder conduzir uma empresa nascente e que necessariamente precisava dar uma sequência. E eu não sabia o que fazer, pessoal. Aí é muito difícil, aquelas horas da vida da gente que a gente fala, e agora? Eu acho que alguns de vocês devem ter passado por uma situação semelhante, ou uma situação que tem um histórico. É uma situação que o mundo faz assim contigo, né? Ele bota a mão em cima, aí a gente sente o peso realmente da responsabilidade, mas assim, vamos engolir, vamos em frente, vamos botar esse negócio para trabalhar. Eu fiquei na empresa, eu rodei ela mais 3 anos, uma dificuldade imensa, porque eu não conhecia tão bem assim do mundo do agro. Eu tive que aprender, eu fiz uma faculdade de agronomia fora da faculdade, para poder entender sobre tudo, sobre o plantio de eucalipto, o plantio de pinos, enfim. Eu tive que aprender tudo do zero, praticamente, porque quem fazia era o meu pai. Em 2009, a tal história da marolinha que o Lula falava, que a crise dos Estados Unidos vai chegar no Brasil só com uma marolinha, para mim, gente, foi um tsunami. Me arrebentou forte, assim. Por quê? Porque a gente fazia a venda do crédito carbono para as indústrias que faziam o fomento de aço. E na época, o aço, que é um commodity, ele caiu de preço 70%. O aço vendido do mundo não era mais o brasileiro, era o chinês. E com isso, eu perdi todos os contratos. E não tinha rescisão de contrato, eu era a garantia da entrega. Com a perda desses contratos, eu não tinha para onde colocar o barco mais, não tinha o que fazer. Então, eu vou fazer o que agora? E aí a questão de todo empreendedor passa pelas dificuldades, né? Aí cheque começa a voltar, aí lei trabalhista que começa a bater a tua porta, aí você tem que se virar, você tem que fazer. Aí é questão de pivotar, é questão de entregar, encontrar um novo nicho, encontrar uma nova oportunidade para poder salvar aquilo que você tinha construído até então. Aí eu fui para o mundo da soja, resolvi parte do problema. Mas o que eu entendi em relação a isso? Gente, a teoria estava legal, a minha prática eu precisava aprender um pouco mais. Aí eu resolvi voltar para a universidade. Eu vou voltar porque eu estou muito burro em relação a empreender na prática, né? Aí eu voltei porque algumas aí eu vou entrar no campo das ideias. Algumas das ideias se originaram dentro da operação que eu fazia. Porque a gente fazia o trade do fundo portal de carbono, só que dentro da operação, que é o plantio de eucalipto, o plantio de pinos, a logística para poder fazer a entrega desse carvão que ia para a siderurgia, surgiu várias oportunidades. E sempre oportunidades que era um grande problema, que era a grande dor que acontecia no decorrer. É que eu não tive a oportunidade, ou talvez a sabedoria, de pegar o foco, de pegar esse problema e resolver através de uma oferta. Eu não fiz isso. Mas quando eu voltei para a universidade, eu tive a possibilidade de repensar isso. Agora eu vou pegar um dos projetos, eu vou incubar, eu vou botar dentro do mestrado e vou fazer a dissertação de uma possibilidade. Aí foi onde eu fiz novamente um ciclo completo, 2 anos, né, de mestrado, focando na solução de um problema. Aí me organizei muito bem. Uma das fazendas, aí eu fiz um sistema que serve muito bem ao plantio de soja. E uma das fazendas que eu fiz o protótipo e a verificação e validação foi a fazenda do Blairo Maggi, é isso? Blairo Maggi. E eu voltei super feliz, pessoal, porque realmente, eu não sou tão burro assim, né? Dá pra fazer algumas coisas legais. Dá pra quebrar um galho. Cleiton, e me fala uma coisa, tá? Essa foi uma experiência, tem outras experiências de negócio também. Eu quero entrar agora na parte das 1.700 ideias nesse trajeto, né? Você aprendeu muito com toda essa situação. E a gente costuma dizer o seguinte, que no Vale do Silício, os investidores só conversam com você se você quebrou pelo menos 3, 4 vezes. Porque senão eles não vão conversar com você.
Porque se você já não teve dificuldades, já não fez bobagem, já não fez besteira na sua vida, você não é uma pessoa que merece ser investida. Exatamente. Porque no Vale, nas startups, na verdade, nós não investimos no cavalo, nós investimos no jockey. Então o jockey tem que ter esse comportamento. E entrando nas 1.700 ideias da Founder, explica um pouco para o pessoal, né, como é que funciona esse processo de inscrição, o porquê, e aí para a gente decorrer um pouco até nós chegarmos nos finalistas, né, porque todo mundo acha muito bonito, né? Ah, tal startup foi parar lá no Vale do Silício, a Founder veio o pessoal lá da Bossa Nova, que é um fundo de investimentos pesado, tem a Sevna, que é a aceleradora, que tem investidores também, é tudo lindo e maravilhoso, mas a gente quer falar um pouco sobre essa parte também aí dos percalços. Beleza. Eu contei essa história só para mostrar que tem um certo embasamento. Como eu falei aqui, meu grande propósito é poder empoderar e ajudar as startups que têm viés de entrega valor para a sociedade. Acho que esse é o grande foco que eu tenho hoje em dia, porque assim, eu passei por muitas dificuldades. O que o Geraldo falou é exatamente isso. Quando você sente a dor realmente de um fracasso, que eu vou falar... Fracasso, que é uma palavra linda que eu gosto muito. Quando você sente essa dor, você procura por todos os viés para que você possa não repetir novamente, pelo menos essa linha de insucesso que você obteve. Aí o que acontece? Depois do mestrado, eu fui para o doutorado, e logo no doutorado, em 2013, eu fui para Campus Party. Aí que eu entendi, pessoal. Entendi como é que um modelo novo de fazer empreendedorismo é a partir da criação de uma economia que fosse de fato criativa e fosse colaborativa. Aí eu fundei uma startup com outros 2 amigos também da universidade, e eu voltei para Ribeirão justamente para poder jogar e poder criar ou participar de um ecossistema que fosse pungente. E eu acho que Ribeirão tem todas as condições do mundo para isso, porque a gente tem grandes pessoas aqui, a gente tem grandes pessoas com grandes ideias, a gente tem grandes pessoas com grandes ideias e boas executoras. A gente tem um parque tecnológico que é a Supera aqui, que abocanha todas as pessoas, recebe todas as pessoas de braços abertos para que elas consigam evoluir em relação aos seus projetos, suas iniciativas. E quando nós trouxemos no ano passado o Founder Institute, por que nós trouxemos e por que o Founder Institute? Quando eu passei por um programa de aceleração também, chamado Plug and Play, que fica numa cidade pequena do Vale do Silício, chamada Sunnyvale. E lá eu fiquei muito em contato com esse turbilhão de fazer as coisas, realizar as coisas, porque, gente, lá tem, como o Ricardo Jeromel trouxe pra gente semana passada, lá acho que 40% das pessoas que estão lá não são de lá, né? São estrangeiros. São estrangeiros. São estrangeiros, e eu era mais um dos estrangeiros. Vamos só dar um parâmetro, tá? No Brasil, nós falamos estrangeiros que acabaram de chegar há pouco tempo. No Brasil nós temos só 1%. Nos Estados Unidos inteirinhos, a média é de 13%. No Vale do Silício é 40%. Mas qual que é o impacto disso? O impacto disso é que as pessoas vão lá para poder fazer algo que diferente. Algo que realmente vai entregar valor e que vai colocar de fato na vitrine. Então, assim, as pessoas que vão para lá e com um propósito de startup e com propósito de entregar valor, elas vão com o propósito de colher resultados também. Aí nós fomos para lá, retornamos para cá, e pensando na organização, e foi onde eu tive o primeiro contato com o Founder Institute. O que ele estava fazendo no Founder? Ele estava fazendo o seguinte: ele tinha percebido que grande parte das grandes execuções, das grandes startups, estavam sendo originadas apenas no Vale, e alguns clusters, como Israel, que é um berço fantástico em relação à criação de soluções, e alguns outros, como Espanha, enfim. E que existia um método, como a gente estava falando, existia um método que não é uma receita de bolo, mas ele é uma orientação que era muito evidente, que ela culmina desde a ideação, ou seja, quando você tem uma ideia,
Isso é importante. Quando você tem uma ideia, quando você valida aquela ideia, quando você verifica ela no mercado, quando você começa a fazer seus primeiros investimentos em termos de tempo, em termos de grana, e quando você começa a receber certos resultados. E essa não receita de bolo, mas ela é um método, e me chamou muita atenção, porque foi o que eu recebi, né, no Vale, e foi o que eu enxerguei que todas as startups que não estavam tendo sucesso, ou todas as ideias que de repente eram excelentes ideias e morriam no caminho, é porque não tinha a possibilidade e a abertura de um programa tão legal como esse. Pô, é interessante abrir uma aceleradora? Legal. Mas a aceleradora ela vai pegar o teu estágio já validada, já recebendo grana, já fazendo movimentos no mercado, enfim. O processo do Founder é um processo anterior, onde ele pega a ideia, ele vasculha junto com o Founder, ou seja, a pessoa que teve a ideia, e bate muito para saber se aquilo lá vai ter um certo resultado, vai ter realmente alguma implicação. Nesses 2 anos de Founder Institute que nós trouxemos aqui para Ribeirão Preto, só para números, o Founder ele nasceu em 2009 no Vale do Silício, em Palo Alto, com um cara chamado Adel Rassi, que ele era roommate do Elon Musk, né? E ele juntou pegou dinheiro do Elon e falou assim: olha, cara, me presta um grana aí e tal. Tô brincando. Ele fez 9 IPOs, esse Adel Rassi. O que ele fez? Ele pegou os ensinamentos de Sid Blank, de Eric Ries, Kawasaki, entre tantos outros que a gente conhece na nossa literatura. Ele condicionou num programa que fosse eficaz, né? Ele fez validações, mas que fosse eficaz e que pudesse ser explorado por qualquer cluster ao redor do mundo. Aí o que acontece? Ele entrega essa plataforma onde tem esses cursos e tem essas orientações e provoca no sistema local, provoca no ecossistema local o surgimento de pessoas que sejam mentores, que sejam diretores, sempre especialistas em cada uma de suas áreas, que invoca essas verticais que eu falei dessa metodologia. Então são 14 semanas nos quais a cada semana a gente traz sempre 3 especialistas que passaram ou não por um processo de validação ou processo de criação de startups e que nesse movimento eles conseguem trazer uma significância muito interessante e uma visão muito clara do que, pô, cara, vai por esse caminho. Cara, não vai por esse caminho. Tipo assim, são 3 mentores por semana que vão te orientando para dizer e pontuando de uma forma muito sistemática, muito direta, pontuando para dizer, cara, trabalha assim, pensa naquilo outro. A gente tem 2 meninos aqui que passaram para o programa do Founder Institute, aqui, que estão ali, e ele é muito pesado. Por que pesado? Porque como é que se constrói, eu vou chegar nas 1.700, como é que se constrói um valor a partir do zero? Porque é exatamente isso, construir um valor para a sociedade a partir do nada. E para poder entregar valor a partir do nada, você tem que ralar muito mesmo. E quando antes do pessoal entrar, a gente faz uma captação dessas ideias, dessas pessoas, através de um formulário onde ela aplica o nome, telefone e o propósito. Nesses 2 anos de Founder, nós recebemos por volta de 1.700 inscrições. Aí você tem várias ideias, umas super legais, que a gente avalia, analisa, e tem uma prova para poder entrar. E se a pessoa não obtém o score mínimo, ela não é convidada a se juntar ao time. E várias ideias muito legais, pessoal. E que o cara acabou não entrando, porque na execução de uma prova ele acabou não entrando. E outras não tão boas assim, que a gente julga não tão boas assim, que de repente o cara entra com uma proposta super legal. Eu tenho vários exemplos, eu vou contar alguns deles. Deixa eu só te interromper para dar olhar nesse momento das inscrições, né? Então lá, 1.700 inscritas, aí tem uma grande vantagem que eu vejo, Cleito, que é assim, empresas que poderiam só dar problemas e virem a quebrar ou não crescer ou não ter a dedicação necessária, elas param no primeiro momento. Então, eu enxergo muito isso no Founder, que o Founder faz com que a gente antecipe
todas as situações. Então, coisas que iam acontecer daqui 3, 4, 5 anos, elas se antecipam e até nem chegam a surgir as empresas. Pelo menos você não tem um mercado aí, né, com vários problemas como a gente tem aí, né? E a segunda fase, aí o pessoal foi inscrito, se aplicou, tá? E aí tem o processo seletivo e chegou. Aí nós chegamos nesse momento. Fala um pouquinho sobre isso. No ano passado foram 27 selecionados dessas. No ano passado foram 430 inscrições, no qual a gente analisa uma a uma. A gente pega o score da prova, né? Eles fazem uma prova online, é uma prova que tem uma assertividade de 85%. Isso é importante dizer. A prova online que se faz, eles já analisaram que as boas startups, porque agora nós temos histórico, as boas startups que estão aí recebendo 100 milhões, 200 milhões, estão atingindo sei lá quanto de mercado, ela está quase que condicionada diretamente aos skills empreendedores do candidato. Quando o candidato ele chega lá e ele tem score acima de 4, você pode ter certeza, qualquer projeto na mão dele vai virar. Vai virar. Se não virar, ele vai pivotar, porque ele vai encontrar a resposta daquela intenção que ele teve anteriormente. Então, no ano passado foram 27, dos quais a gente trabalhou semana a semana, só para fazer um parêntese. Na semana que ele não entregar aquilo que foi proposto, ele recebe o que a gente chama de special assignment. E se ele não for categórico, não entregar o valor que a gente espera, ele é retirado do programa. Por quê? Porque a gente não quer que ele perca o tempo dele. E por que ele às vezes não consegue entregar? Cara, você tem várias questões relacionadas a isso. Foca é uma delas. Se ele não tiver focado, eu tenho que estar 100% focado, largar meu emprego. Não precisa largar emprego. Mas o teu propósito, tem que focar no teu propósito. Isso para tudo na vida, né? É o meu exemplo de aprender francês. E a gente percebe isso, a gente analisa isso. Tanto é que a própria plataforma ela vai te dando scores do seu condicionamento, da sua evolução. E se a sua evolução não é satisfatória, a gente pede para você retornar num segundo momento. Então, no ano passado foram 27 e finalizaram 5 projetos. Dos 5 projetos, a gente elencou um, que é o do Ricardo Lemos, da CellLead, que é uma plataforma para agências de intercâmbio. E nós levamos ele lá para o Vale do Silício em maio desse ano. Ele representou a nossa cidade num evento global chamado FounderX. E ele apresentou para uma banca de investidores lá, e hoje ele tem como mentor o Mike, que é um mentor global aí. E tem aberto várias portas para ele. Esse ano foram 23, foram 800 inscrições, com ideias fabulosas, algumas delas. Foram aprovadas 49 inscrições, dos quais iniciaram o programa, na verdade, 23. E dos 23, nós finalizamos com 5 projetos. Essa finalização aconteceu no dia 19 de outubro, agora, e foi uma grande festa, né, Geraldo? Foi excelente. Foi uma grande festa onde eles puderam apresentar seus projetos já validados por uma banca de investidores, que estava a Bossa Nova, estava o Severin Participações, estava a Malbisa, estava a Aline Magalhães, que é uma investidora anjo, e estava o Carlos Ferri também. E agora, o que tem acontecido? Desses 5, a notícia boa é que dos 5, 4 estão em vias de fechar investimento. E vão conseguir, eu tenho certeza. Aconteceu recentemente, gente, a ideia brotou lá dentro, praticamente. Algumas pessoas vieram com algumas ideias anteriormente, mas de questão de processo de execução, quase zero. Ou zero, posso dizer. Mas eles chegaram nesse final. Então, isso que eu queria que você falasse um pouco pra gente, né? Inicialmente é um mundo meio maluco, né? Você parte do zero, você tem uma ideia, não tem fundamento algum que você está falando, não você, né? Mas eu digo, a ideia não tem fundamento algum, e essa ideia vira um dos finalistas do Founder, vai para o Vale do Silício, tem toda uma estrutura por trás, e a pessoa pode ser um dos próximos unicórnios aí do mundo.
Como é que é isso? Porque o nosso público quer ouvir um pouco isso também. Claro, nós queremos saber um pouco dos tombos, das cicatrizes, nós queremos saber isso. Como é que parte do zero, do nada, literalmente, e vira um bilionário? Né? Nós temos todos os processos, tá bem? Mas, assim, o que diferencia uma pessoa que vira um bilionário no Founder? É poder de execução. Geraldo, não é porque o cara é mais inteligente. Não é o mais inteligente da turma. Não é o mais bonito. Não é o mais bonito. Não é o mais... Tem chance. Não é o mais esperto, mas é o cara que executa. O cara que faz sem medo. Eu vou trazer um exemplo. O Mirko Micali, que está ali, por favor. Levanta aí. Esse cara é um dos 5 finalistas. Ele conseguiu chegar até a final. Ele não tinha a melhor ideia, se eu posso avaliar como melhor ideia. Ele não tinha... ele não é o cara mais inteligente, nem mais um bonito. Na moral dele até acho ele razoável. Mas o que fez ele chegar na final? Ele recebeu um special assignment. Special assignment é uma tarefa quase impossível de fazer. Então, isso é importante falar, porque isso daí não é de leve. Sabe aqueles realities que vocês veem por aí e tudo mais? Multiplica por uns 10. É uma coisa impossível praticamente de resolver mesmo. Dentro de um prazo curto. Em um prazo curto, e ele com emprego, trabalhando das 8 às meia-noite. Viajando para todo lado. Viajando para todos os lados. Tendo que responder a empresa que ele trabalha e tendo esse special assignment para ele entregar. Ele tinha um prazo... Qual é o teu prazo? Foi? 5 dias para entregar. Quantos eram os? 2.500 acessos a uma plataforma que não existia, não tinha viés nenhum, não tinha entrega nenhuma. Ele tinha que entregar um resultado de 2.500 acessos com uma validação de 50 pedidos da plataforma dele, sem nome conhecido, sem possibilidade, nada, pessoal, é do zero. O moleque foi lá e fez. Eu falei, caramba, você fez, cara. Foi isso que levou ele para a final. E é isso, pessoal, é isso que está fazendo com que pessoas, posso falar alguns nomes? Pessoas como o Drogão, como o Savanhago, Mialik, entre tantos outros, porque tem um viés em relação a essa entrega de supermercados e de farmácia. É isso que faz com que esses grandes, esses potenciais investidores, olhem para ele, olhem para a solução dele e falem, vamos fazer, vamos realizar. Porque é isso que a gente procura, é pessoas que de fato realizam, que façam diferença. Outro dado, outra pessoa, que foi a escolhida do dia 19. Porque todo ano a gente vai escolher um para representar a nossa região lá no Vale do Silício. A outra foi a Cris Miura. A Cris, ela tem um histórico muito legal no mundo do empreendedorismo. Ela tinha uma escola o Acadêmicos, que é uma escola de redação. Então ela já tinha o meio, já tinha um embasamento. Aí ela propôs dentro do Founder, olha a ideia dela. Gente, não é ideia mega revolucionária, não. É ideia simples. E não é a melhor ideia também. A ideia dela era ter uma plataforma no qual a pessoa, o candidato ao Enem, pudesse fazer a redação e colocar nessa plataforma para que ela fosse corrigida e entregue, e como resposta feedback, entregue as pontuações, do tipo, olha, isso aqui está errado, isso aqui é legal, isso aqui não é, enfim, fazer a correção mesmo e fazer indicações de cursos para a pessoa se empoderar e melhorar sua capacidade de fazer a comunicação através de uma redação para poder concorrer ao Enem. São 7 milhões, eu vou falar um número, mas são 7 milhões de candidatos por ano, se eu não me engano. Gente, é um mercado super grande. Pô, mas é uma plataforma que pega a redação, vai lá, corrige e retorna. O que de tecnológico tem isso? Quase nada. Mas o que fez ela ganhar o negócio? Ela resolve o problema que é do candidato ao Enem, né, o candidato a uma vaga da universidade pública ou das universidades como chama? Quando você financia do FIES, e ela entrega um valor que é muito simples, é muito rápido, muito ligeiro e muito escalar. Porque se ela consegue hoje fazer uma plataforma onde ela vai corrigir 100, amanhã, com certeza, pessoal, vai ter uma técnica, vai ter um modelo de inteligência artificial que vai fazer a correção da redação automaticamente e vai entregar não para 1.000, 2.000, que é a proposta dela,
os próximos 6 meses, mas vai entregar para 7 milhões de pessoas. E o que fez ela vencer? O poder de execução dela. O fato dela ser inquieta, o fato dela pegar e trabalhar dia e noite e estar incomodada, o fato de ela, enquanto professora, não conseguir entregar mais do que ela conseguia dentro do curso que ela tinha. E assim, falando de Cris Miura, né, e no Provado do Silício agora, um dos critérios de desempate, né, muito claro ali entre os mentores e os investidores que estavam durante o processo, foi um dado estatístico. A língua portuguesa é a 5ª língua mais falada do mundo. Porque você pode falar assim, né? Poxa, não pode ser, não tem que corrigir o inglês, porque aí você tem escalabilidade mundial. Não, aí chegou um dos investidores e falou, não, mas a língua portuguesa é a 5ª mais falada. Veja o universo e a língua portuguesa é uma das mais cobradas. Mas, bom, vamos lá. Vamos abrir um pouco para perguntas agora, para a gente trocar algumas ideias, porque se deixar, você já viu, né? Eu e o Cleiton, nós vamos conversando. Nós queremos agora abrir no seguinte aspecto, para a gente falar de coisas práticas. Né? Posso falar só Sim, claro, uma ideia absurda que eu contei? Opa. Porque assim, cara, no meio de 1.700 ideias aí que a gente avalia, aparece algumas doidas. Teve uma tem uma de cobra. O cara queria criar cobra para poder tirar o veneno lá e tal, fazer uma fiocruz da vida. Era uma ideia boa e tal, não é ruim. Uma outra ideia, essa é muito interessante. O cara fez aquelas cabines com temperatura controlada, umidade, sensor de umidade controlado, para poder fazer plantio de maconha. O cara aplicou lá, não, eu quero acelerar, esse negócio é legal e tal. Pô, realmente é legal, mas então assim, ideias assim não vai, aqui, agora a gente não vai conseguir aprovar, mas tem umas ideias muito bacanas que acabam chegando lá, outras nem tantos, mas a gente está lá para poder ajudar aquelas que estão chegando. Bacana. O que eu vou pedir para vocês agora? Porque nós façamos as perguntas bem objetivas, tá? Porque senão a gente consegue responder muito menos, né? Então, assim, façam uma pergunta, não contem a história toda. Eu estou falando isso porque isso é normal, tá? A gente começa a querer contar a nossa vida inteira para depois fazer a pergunta. Então, por favor, direta a pergunta para que a gente possa debater um pouco mais, ok? Cleiton. Oi. Vamos direto ao assunto. Entrou no site da Founder, faz um questionário ali e após isso vai vir um retorno, é isso? Ele vai fazer uma análise do seu perfil empreendedor em 5 escalas, em 5 verticais. E ele vai te dar um retorno dizendo, olha, você é agressivo, ou você é visionário, ou você é metódico, ou você, enfim, uma das 5, onde que ele vai te enxergar nessas 5 as suas grandes potencialidades e as suas potencialidades a serem desenvolvidas. O que a plataforma busca é dar um score único, né, uma nota única de 0 a 5, e esse resultado de 0 a 5, de 4 a 5 você já está dentro. De 3,5 a 4 a gente vai analisar você. Mas o interessante é que a gente tem acesso, agora que o pessoal está sabendo, a gente tem acesso a quais são todos os seus skills empreendedores, e a gente analisa nesses skills empreendedores um link com a tua proposta. Pô, mas não tem proposta nenhuma ali. Putz, então você vai ter um grauzinho a menos para poder entrar dentro do programa. Mas é isso, a gente entra no fi.co. Hoje não está aberto porque a gente acabou de fechar o BET desse ano. A gente deve abrir em fevereiro do ano que vem. Mas assim, só aproveitando a pergunta, esse é o único caminho que existe? Lógico que não. A gente tem 3 caminhos aqui em Ribeirão Preto para pensar em startups. O primeiro caminho, e eu faço uma evolução desses caminhos. Nós temos o Parque Supera, que tem uma incubadora de empresas. Existe um processo onde você pega o teu projeto, né, e faz a aplicação. Eles vão analisar o teu projeto e as tuas características não empreendedoras, mas o teu histórico enquanto pesquisador, por exemplo. O cara fez mestrado na área de bio, ele fez doutorado na área de bio e ele pensou num fármaco, ele vai entregar isso aqui. Opa, vai ser analisado.
Então a gente tem a incubadora de empresas do Sevna. O que acontece dentro dessa incubadora? Você vai lá e fica lá. Recebe treinamento? Alguns sim. Tipo, alguns treinamentos sim, mas não tem foco nenhum. O que acontece é que você tem um endereço para o seu CNPJ. Aí você vai ter acesso a linhas de fomento para você financiar o seu projeto. É muito legal para projetos de ordem acadêmica, por exemplo. Funciona muito bem. Só que eles estão abertos também a outros projetos que não sejam de ordem acadêmica. Aí você tem o Sevna Startups, onde eu sou head também. O que nós fazemos lá? Tem a aplicação que está aberta. Você aplica a sua startup, aí já não é uma ideia, onde você tem já aprovações e certas validações. A gente faz uma análise e convida para você fazer a apresentação. Aí na sua apresentação a gente vai analisar o quão você está dedicado àquilo, qual é o seu time, muito importante, e qual que é o viés, qual que é a linha de raciocínio da sua proposta. E temos o Founder Institute, que não estamos preocupados com o que você aplicou em termos de ideia, mas nós estamos preocupados com a sua execução. A gente pega, o cara tem viés para isso, o cara está compenetrado para isso, o cara está incomodado com alguma coisa, vamos chamar ele para dentro. Aí a gente prepara você com todos os mecanismos que uma aceleradora vai fazer, mas com foco principal da sua capacidade executiva. Cara, porque a gente, o Mirko e o Daniel que estão ali, eles podem falar muito bem disso, mas a gente provoca você o tempo inteiro, semana a semana. Traga isso, traga aquilo outro, faça isso, faça aquilo outro. É muito de você, da resposta de você pra gente. Da gente para você é o que a gente entrega em termos de mentores, em termos de metodologia, em termos de know-how, porque a gente tem um know-how muito grande em relação a isso. Boa noite, Cleiton. Eu quero fazer uma pergunta objetiva. No seu ponto de vista, qual que é a habilidade individual essencial para o empreendedor líder e qual que é a habilidade, vamos dizer assim, grupal, para estar em equipe, que você vê também como essencial? Eu acho que não é para startup, é para qualquer tipo de coisa, para qualquer negócio, né? Você tem que conhecer o que você está fazendo. A primeira coisa é essa, habilidade e flexibilidade para conhecer e se observar enquanto executor daquilo e dizer, cara, não estou indo na velocidade ou nas circunstâncias que eu deveria. E ser humilde para poder dizer, não estou bom nisso. Vou melhorar, vou procurar por informações, vou bater. O Chain fez isso, né? O Chain, para poder falar com não sei quem, ele dormiu no banheiro. E tem que ser isso mesmo, você tem que se provocar mesmo. Eu falo sempre uma coisa que eu faço. Eu me olho no espelho. Porque assim, tem muitas coisas da gente que só a gente sabe, né? E a gente sabe quando a gente não é bom naquilo. E se a gente acha que é bom, né? Não estamos muito bem. Se olha no espelho e se pergunta, putz, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que, de fato, evoluir? E ser humilde, a principal característica, pessoal. E não é para empreendedorismo, é para tudo na vida. Humildade. Humildade é o que, sabe, alavanca muita coisa. Porque o fato de ser humilde, cara, você vai abrir excelentes portas. Talvez não muitas, mas excelentes portas. Então, a primeira coisa é isso. Humildade é uma das coisas primordiais para qualquer empreendedor, principalmente na fase inicial. E não bater no peito, deixa comigo que eu já sei fazer. Não faça isso. Faça de uma forma colaborativa com as outras pessoas. A outra questão, como é que eu faço isso em termos de time? Ser líder é diferente de ser chefe, né? A gente sabe disso. E tem características na liderança que você tem que trabalhar muito bem elas. Uma coisa que o Jeromel trouxe semana passada pra gente, que eu achei fantástico, nunca entregue um produto ou um serviço, ou seja o que for, para as pessoas. Construa ele com as pessoas. O Jeromel fez isso no São Francisco Deltas. A startup tinha 2 anos, né? 2 anos de startup. E São Francisco Deltas era um clube de futebol de São Francisco, que não tinha. Ele pegou alguns investidores, levantou dinheiro, achou um CEO, foi para lá e fez. Com 2 anos de startup, que era um clube de futebol, eles venceram o campeonato dos Estados Unidos de soccer. Por quê? O cara foi muito humilde. Falou, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de grandes pessoas.
o que ele fez? Reunir grandes mentes para poder dizer para ele o que tinha que ser feito. Não é ele o centralizador de poder. Ele distribui, então sim, isso é muito importante. E tem um viés, tem uma comunicação muito fluida com seus parceiros, com todo mundo. A tal da humildade também cabe dentro do time. A palavra humildade, a origem dela é humus. Humus é solo fértil. É onde no solo fértil você planta sementes. Eu percebo muito na Founder que as startups que não avançam são das pessoas que não conseguem ouvir os mentores. Então vamos lá, o que é um mentor? O mentor é uma pessoa que já passou por esse caminho ou que já conhece, já estudou também essa estrutura e que está num plano diferente do seu, porque ele não está com o emocional envolvido, ele pode te ajudar. A maioria das startups que não dão certo é porque as pessoas não ouvem, não conseguem ouvir, elas não conseguem estar presentes. Isso é uma característica importantíssima. Isso está aliado à humildade, porque senão você quer o glamour, e aí eu já quero antecipar para vocês e vou te perguntar, tem glamour nas startups? As que dão certo, não. Nas startups que estão dando certo aí, a gente pode verificar várias delas. A gente tanto do Founder quanto do Sevena, a gente sempre procura trazer sempre uma referência de execução, um founder de uma startup que esteja despontando por aí. E de todas as pessoas que a gente consegue trazer, eles são muito categóricos. Pessoal, eu trabalho muito, a gente trabalha muito, a gente entrega muito, a gente conversa muito, a gente ouve muito, como o Geraldo disse. Nós trouxemos o Pedro Clivati, que é o founder da Content Tools. Content Tools é a segunda maior plataforma de conteúdos relevantes que está entregando aí para inúmeras empresas, porque hoje o processo de venda ela não está segmentado somente no PDV, né, no ponto de venda. Ela é um processo inteiro, ela faz o que a gente chama o Customer Journey, é a jornada do consumidor. E em cada jornada, em cada fase da tomada de decisão dele, ele tem que ser abastecido com uma proposta, ou com uma visão, ou com enfim, isso é uma maneira de você ir trabalhando ele em diversos estágios da compra, para que no momento da compra ele lembre da sua marca, não lembre da marca do concorrente. Então é uma das... E a história dele é muito legal, que ele trouxe, assim como vários outros, eu vou trazer ele, que é mais recente, mas ele trouxe dizendo, pessoal, nós começamos em Florianópolis, a gente não tinha salário, cara, aí é receita de bolo. O cara começa, não tem salário, não tem perspectiva, não sabe se o investidor vai gostar, mas o negócio é poder trabalhar e executar. Isso eles fizeram muito bem. Hoje estão entregando, sei lá, para quantos grandes. Acabaram de receber um investimento, acho que de 3 mega agora. E a gente não precisa ir tão longe. A gente tem grandes executores aqui. O Daniel Abud, que também trouxe uma palestra pra gente lá, um cara que vem de um viés, vem de um aprendizado muito grande, né, que tinha quase 2, né, chama? É uma plataforma de venda que era concorrente do Groupon, e agora está com a Biblu. Aí, não vou falar muito mais nada, né, em relação a ele. Mas a questão de execução, e a gente tem muitos aqui em Ribeirão Preto, e a gente quer encontrar outros tantos. Muitos e muitos. Cleiton, para a gente finalizar aqui, em toda startup nós temos, ou empresas, ou na vida, nós temos pessoas diferenciadas, né? E você é uma pessoa diferenciada, por isso que nós os trouxemos aqui. E a característica essencial sua é o que eu quero que você fale para o nosso público agora. Qual é essa característica que te transforma numa pessoa diferenciada de mercado? Eu não sou diferenciado não, pessoal. Eu sou igual a qualquer pessoa, assim, o que eu tenho de talvez, não que seja diferente, mas o que eu firmo muito, que eu tenho muito gosto de fazer, é propósito.
Eu tenho um propósito muito grande, é poder, lá quando eu tinha 18 anos, quando eu pensei em empreender pela primeira vez, é entregar valor para a sociedade, ser um expoente, ser alguém. Eu não gosto de aparecer, eu acho que a segunda entrevista que eu faço hoje, eu não gosto muito de aparecer não. Gosto mais de bastidores, porque eu quero que as startups sim apareçam, eu quero que os founders das startups no qual passaram por nós, possam aparecer, apresentar seus valores, apresentar seus diferenciais para a sociedade e que a sociedade inteira consiga se beneficiar dessas entregas. O que eu mais gosto é isso, pessoal. Assim, acho que eu vou morrer fazendo isso, não sei. Mas eu gosto muito, é por isso que eu estou dentro de uma aceleradora de startups, estou dentro do Founder Institute, eu sou advisor direto de 2 outras aqui de Ribeirão Preto, eu sou investidor de uma delas. Então, assim, o que eu quero é fazer com que as coisas que passem por mim, eu possa ser uma semente ou poder contribuir no que eu puder ou que eu não puder, mas num significado único de propósito. Cara, eu vou embarcar contigo nessa. Muito bom. Cleiton, em nome aí do Thiago Zacarias, do Startup Green de Ribeirão Preto, eu agradeço a sua presença, agradeço a presença também de todo esse público maravilhoso. Esse é o primeiro evento que nós realizamos em Ribeirão Preto em 2018. Acho que antes, um pouquinho, lá para o dia 16, talvez a gente realize já o segundo, se não, para 2018 nós teremos mais de 10 eventos como esses, que têm a finalidade específica de ajudar o empreendedorismo da nossa região. Cleiton, muito obrigado, viu? Bacana, você ajudou bastante a gente aqui e agora nós vamos para um bate-papo aí com o pessoal nos bastidores e vamos lá em frente, né? Eu agradeço, pessoal. Pessoal, assim, tenha um propósito e nunca pivote o seu propósito de vida. Siga firme no teu propósito de vida. Pivote a ideia, pivote a solução, pivote o que for, mas o seu propósito de vida tenha único na sua mente, tenha único nas suas mãos e junte com as pessoas, faça de forma muito colaborativa e nunca faça coisas para as pessoas, faça com elas. Muito bem. Obrigado, pessoal.